Meus irmãos, quero saudá-los nessa noite com a paz do Senhor Jesus, que pode ser um dia, uma tarde. Sabemos que essa transmissão vai ficar no canal e vai abençoar muitas vidas. Eu quero manifestar a minha gratidão a Deus por essa tão rica oportunidade em poder expor um texto bíblico à juventude do Campo 2, a toda a igreja, aos nossos irmãos que estão conectados através das mídias desse campo, e a ADC2. Eu quero ser grato a Deus pela vida do pastor Hildo Cavalcante, presidente dessa igreja, também o pastor Moisés, que é o líder da juventude, o ombreado dele, Eli Samuel, obrigado pela recepção, Hudson, todos os meninos que estão servindo de alguma maneira, trabalhando para que o reino de Deus não pare, né? Nós precisamos propagar a mensagem do Evangelho, e isso tem sido feito com muito zelo, muito carinho, é um espelho para todos nós, e nós somos gratos a Deus pelo trabalho que tem sido desenvolvido, também o Ministério de Louvor que esteve aqui adorando, chamando o céu para mais perto. Eu tenho certeza que os lares que foram ministrados por esse louvor, onde foi tocado, né? Essa unção, essa atmosfera, é a primeira vez que eu venho aqui para ministrar ou para vivenciar um momento de transmissão, mas nós temos assistido diversos momentos e Deus tem manifestado a glória dele. Nós não viemos aqui para entretenimento, já disse nosso pastor, nosso líder de juventude, Moisés, não é entretenimento, é edificação, é a palavra de Deus. E assim sendo, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, nós vamos ler a partir do verso de número 12, louvado seja o nome de Jesus. Lucas capítulo 15, verso 12, nós vamos fazer a leitura. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caído em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Louvado seja Deus. Nós estamos frente a um texto, uma parábola narrada, contada para trazer edificação. Esse texto, ele descreve-nos a história de um pai e seus filhos. O mais moço deles pede a parte da fazenda, as suas riquezas, aquilo que lhe competia como herança, e diz ao pai: Pai, dá-me o que me é devido, dá-me a minha parte. O pai não se recusou ao desejo do filho e assim o fez.
O que diz o texto é que o filho, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou as suas fazendas, vivendo dissolutamente. O filho pega aquilo que é de mais precioso, que é a herança do pai, e gasta de maneira dissoluta, a ponto de não ter mais aquilo que o pai havia dado. Nesses dias onde nós estamos confrontando as nossas vidas no crivo da palavra, em tão pouco tempo a gente descobriu que riqueza financeira não é a maior riqueza que um homem pode ter. Ouro, prata, condições, posse. A maior dádiva de Deus ao homem é a sua própria vida. Deus nos deu o dom da vida. Uma vez Ele nos deu a vida, fisicamente falando, e não bastasse isso, nós que estávamos mortos em delitos e pecados, Ele veio como remidor, porque a sentença do pecado pesava sobre a minha e a sua vida, e no madeiro Ele pagou preço de sangue para que nós nele tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Então o que Deus nos deu de mais precioso, jovem, irmão que me ouve, que me assiste, a nossa maior riqueza, a nossa maior fazenda, nossa maior posse, é essa vida que Deus nos deu, e não podemos vivê-la dissolutamente. A Bíblia dá-nos orientação quanto a remir o nosso tempo, a observar atentamente o que nós fazemos no nosso cotidiano, porque aqui é um prelúdio. A Bíblia diz que é ligeira e momentânea essa vida. Paulo diz isso, ligeira e momentânea tribulação. Aqui nós estamos passando de passagem, mas a nossa morada é a eternidade com Cristo Jesus. Essa vida não pode ser desperdiçada dissolutamente. A nossa vida dada por Deus precisa fazer sentido. A vida que Deus nos deu tem que fazer sentido. É como que nós levantássemos pela manhã, temos que olhar para o nosso ambiente e dizer: eu vou fazer valer a pena hoje, vou fazer valer a pena para Deus. Esse moço pega o que tem de mais precioso e desperdiça, acabou com tudo. E aqui algumas verdades que eu preciso ressaltar, algumas nuances do texto que eu tenho que trazer para fora. Esse moço, depois de ter gasto tudo que o pai tinha lhe dado, ele vai pedir conselho, mentoria para um cidadão de uma terra longínqua. Ele vai se aconselhar com quem não tem os seus mesmos manuais, regra de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada. Ele vai agora pedir orientação para alguém que é de outra cultura, de outra orientação. E nós, enquanto igreja, não podemos estar fadados a esse erro. Está recebendo mentoria de quem? Quem está lhe mentoreando? Grupos de WhatsApp, a histeria que está no mundo. Nós ainda somos igreja. Quem nos mentoria é a palavra de Deus. Ela é a ela que nós nos submetemos. Há muitas vozes ecoando no período contemporâneo, mas nós como igreja ainda reconhecemos a voz do nosso pastor. Louvado seja Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo para declarar isso sobre a sua vida. Não se deixe mentorear pela voz do mundo. A Bíblia diz que no mundo jaz o maligno. Ele é o Deus deste século. Esse sistema é regido por Satanás, mas nós como igreja ainda estamos ouvindo a voz do noivo. Louvado seja Deus. Você pode ouvir a voz do Espírito de Deus aí? Porque aqui é uma presença real nesse ambiente. São poucas pessoas, mas quem está aqui veio se reunir em torno do nome de Jesus Cristo. Você que está aí do outro lado, que a glória de Deus invada o ambiente onde você estiver. Esse moço vai pedir mentoria e alguém diz: escuta, eu tenho porcos para você apacentar. Aquilo que o mundo tem para dar vai te levar para o chiqueiro. Aquele moço vai para o ambiente. Eu não tenho tempo suficiente para discorrer sobre a cultura. A cultura aqui pega esse homem e ele está no pior lugar do mundo, porque na cultura dele aquilo era um absurdo, alguém lidar com porcos, quanto mais com um chiqueiro de porcos. Aquele não está numa quebra de moral. Ele chega diante do chiqueiro dos porcos, aonde os porcos habitavam,
E a Bíblia diz que ele desejou se alimentar das bolotas que os porcos comiam. Alguém já pregou errado, e nós, por não atentarmos ao texto, estamos dizendo, já dissemos, que o filho pródigo comeu da comida dos porcos. Não, ele desejou se alimentar da comida dos porcos. Mas o texto é claro ao dizer: ninguém lhe dava nada. Não fique triste se o mundo não está proporcionando para você aquilo que você esperou dele. É o mundo recusando a sua presença lá, porque a sua vida é de Deus. O Espírito de Deus é quem permite que as circunstâncias adversas confronte você lá, para que você corra para os braços do Pai. Ele desejou comer, mas nem aquilo que o porco comia, quem mentoreou ele não alimentou ele. Diz: olha, você pode comer da mesma comida. Não, ninguém dava nada. Não havia nenhuma porta aberta, não havia nenhuma provisão. Esse cenário de escassez não é para você estar desesperado, é para você estar atento àquilo que Deus está fazendo na sua vida nesse tempo. Porque aqui, esse moço, quando viu todas as portas fechadas e ninguém o acolhendo, a Bíblia diz que caindo em si, é como que a ficha caísse, é como que ele entendesse que ele havia errado. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. 1 Pedro 5:6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:6, 5, versos 5 e 6. Preste atenção nisso. Esse moço caiu em si, a ficha dele caiu. E ele caindo em si, diz o texto, e ele lembrou de casa. Não existe lugar melhor do que a nossa casa. Não existe melhor lugar no mundo do que o lugar aonde Deus escolheu para nós estarmos, que é a presença dEle. Ele se lembrou de como era bom o ambiente onde o Pai habita. Ele se lembrou de o quão maravilhoso era o convívio com a família. E ele caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele tomou uma atitude, ele tomou uma decisão, e posterior à sua decisão, uma atitude. Não deixe para amanhã o que é necessário ser feito hoje. Eu sei que muitas pessoas estão sendo alcançadas por essa transmissão, por essa palavra. Não deixe para amanhã o que Deus quer fazer na sua vida agora. Proponha no seu coração, eu tenho certeza que no ambiente onde você está, ainda nesse cenário de isolamento onde nós estamos, você conhece alguém que conhece alguém. Procure alguém para que ore pela sua vida. Dobre o seu joelho aonde você está e professe Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Arrependa-te, escapa com a tua alma. Esse moço propôs no coração: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele pensa e ele age. O mundo precisa tomar uma atitude. Quando eu estou falando mundo, não digo o sistema regido por Satanás, mas nós como igreja, é tempo de tomarmos uma atitude, um posicionamento. A Bíblia diz: levantando-se, foi para seu pai. Levantando-se, foi de encontro ao Pai. É tempo de buscar a face de Deus. É tempo de nós irmos ao encontro do Pai. É tempo de nós buscarmos a sua presença. Pastor, mas eu estou na prostituição. Aonde abundou o pecado, diz a Bíblia que superabundou a graça de Deus.
Pastor, mas eu estou nas drogas. Onde quer que você esteja, no abismo mais profundo, a Bíblia diz que Jonas estava no ventre do grande peixe, estava debaixo do oceano, mas ele clamou a Deus e Deus ouviu a oração de Jonas, e o peixe teve que levá-lo aonde Deus queria que ele estivesse. Aonde você estiver, Deus vai dar ordem a esse ambiente para que te liberte, porque o desejo de Deus é ver você na presença dEle. Esse moço vai de encontro ao pai, quebrado, em frangalhos. Ninguém está dizendo para você que é fácil, mas a sua predisposição de encontrar-se com o pai vai atrair a presença do pai a seu encontro. É como que você começasse a caminhar de encontro ao pai, e o pai corresse ao seu encontro. A Bíblia diz isso, que quando o moço está se aproximando de casa, levantando-se foi para seu pai, ainda estava longe. O menino estava longe, o moço que gastou dissolutamente a sua fazenda estava distante, mas o pai o viu de longe, porque o pai é assim. Ele não está interferindo nas suas decisões, porque é o maior dom de Deus, um grande dos presentes de Deus à humanidade é o livre-arbítrio, e Ele nos dotou disso. Ele não interfere nas suas decisões, mas quando você decide por Ele, Ele nunca perdeu você de vista. Os olhos do Pai estão sobre a sua vida, louvado seja o nome de Jesus. O Pai está olhando no horizonte e vendo o filho se aproximar. O Pai não espera o filho chegar, o Pai correu ao encontro do filho. Enquadrando essa cena de um pai correndo ao encontro do filho, isso aqui quebra toda a tradição da cultura judaica. Judeu não corre, aquele moço está vindo imundo. Não era uma prática comum um judeu correr e abraçar alguém no meio da rua, mas havia uma sentença. O pai preventivamente, com medo de que os outros julgassem e pudessem até apedrejá-lo, porque aquele filho havia desonrado o pai sai correndo ao encontro do filho, e diz a Bíblia que ele abraçou o filho e o beijou. Eu não sei se você pode sentir isso, mas enquanto eu libero essa palavra, eu sinto o Pai desejando te dar um abraço apertado. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Para isso precisa reconhecimento. Esse moço reconhece o seu pecado. Pai, eu pequei. Quando o pai o abraça, ele começa o discurso. Pai, eu pequei. Nós estamos e precisamos estar atentos quanto a isso, terceirizando o pecado da humanidade. Os homens pecaram, a gente deixa isso muito distante, a gente deixa isso muito na terceira, na quarta e na quinta pessoa. Nós precisamos analisar a nós mesmos, é o que propõe o texto que amanhã todos leremos. Analise, pois, o homem a si mesmo. Faça uma autoanálise. Se você tem sido um cristão autêntico, se as verdades do Evangelho são latentes na sua vida, se a vida que você vive, facilmente o mundo lê as Escrituras através da sua vida. A Bíblia que o mundo lê é as nossas atitudes. A Bíblia que o mundo lê é a nossa vida, a nossa conduta moral, são as nossas decisões, são os nossos atos. Não vai escandalizar ninguém nesse período de confinamento, onde nós precisamos estar reclusos quanto à convivência social. Não escandaliza ninguém o seu vizinho ouvir o seu culto doméstico, ouvir o tempo em que você ora. Pode reunir a sua família e buscar a presença de Deus. Isso não vai escandalizar ninguém, ao contrário, a atmosfera espiritual da sua rua vai mudar, da sua casa vai mudar. Aonde você estiver reunido com a sua família, buscando a presença de Deus, a glória de Deus vai ser revelada nesse tempo. Louvado seja o nome de Jesus. Quando esse cenário se instaurou, a perspectiva do que nós vivemos hoje, essa contaminação desse vírus que assombra o mundo,
Eu não posso decodificar tudo que Deus está fazendo, porque Ele é excelso, a sua grandeza, a gente não consegue descrever os seus pensamentos, mas imediatamente no meu coração houve uma certeza: Deus quer a sua igreja de joelhos, Deus quer a sua igreja de joelhos. Você que é a igreja, não perca a oportunidade de curvar-se diante desse Deus e buscar a sua presença. Espírito de Deus, o pai o abraça. A Bíblia diz que quando viu de longe, o pai se moveu de íntima compaixão. É um sentimento maior. João 3,16, que é o centro de todas as escrituras, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acho que outro versículo não explica melhor essa íntima compaixão descrita aqui. O pai moveu-se de íntima compaixão e correu, lançou-se ao pescoço e o beijou. O filho disse: pai, eu pequei, pai, eu pequei, pai, eu pequei. Ele não diz: alguém pecou, os outros pecaram, eu fui induzido a pecar, alguém me orientou a pecar. Não, ele assume os seus erros. Eu pequei, eu pequei. É necessário nós tomarmos a nossa atitude para que Deus comece a mudar o cenário do mundo, da nação. Precisa começar com você, precisa começar comigo. Você não vai conseguir mudar o mundo se a mudança que você espera não começar através da sua vida. Nós precisamos nos posicionar um a um. Primeiro você muda, você reconhece as suas transgressões, você reconhece as suas faltas, e aí a mudança que vai acontecendo na sua vida vai intimidar, vai gerar um ambiente, uma atmosfera de mudança, porque as pessoas olharão para você e vão dizer: ele mudou. Tem algo diferente na vida dele. Quando a pessoa recebe a presença do Pai, meu irmão, não tem jeito, não tem sujeira, não tem indumentária, não tem roupa que esconda a glória de Deus por trás de tal pessoa. Nós precisamos emanar a presença de Deus nesse tempo. Ele diz: pai, eu pequei contra o céu. Quero ler fielmente o que o filho diz para o pai: pequei contra o céu e perante ti não sou digno de ser chamado teu filho. Ele ia continuar o plano dele, está no verso acima: pai, faze-me como um dos seus trabalhadores. É isso que ele queria dizer. Ele não queria mais a condição de filho, ou ele não sentia-se digno para a condição de filho. Ele reconhece o seu pecado e ele queria só ser um dos trabalhadores para poder se alimentar e viver dignamente. E aí quando ele começa a tentar dizer: aqui tem um mais, mas o pai disse. A voz do pai ainda é a voz de autoridade sobre as nossas vidas, mas o pai disse. Isso é poderoso. Não importa o que disseram, importa o que o pai disse a seu respeito. Não importa o que os seus vizinhos disseram, importa o que o pai disse ao seu respeito. Não importa o que a sociedade disse a seu respeito, mas importa o que o pai disse a seu respeito. E aqui o pai verbaliza: pai disse aos seus servos: trazei depressa. Aqui denota a pressa de Deus na vida do filho. Deus tem pressa em mudar a sua história, Deus tem pressa em mudar a sua vida. O pai começa a mudar aquilo que estava em frangalhos, arruinado, a roupa dele estava manchada. O pai começa por lá: trazei depressa a melhor roupa. Aqui tem duas verdades: o que Deus tem para você é só o melhor. O que Deus tem para você é o melhor, é somente o melhor. Rejeite as propostas do mundo, louvado seja o nome de Jesus. Recuse as propostas do mundo, porque o que o pai reservou para você é o melhor. Trazei depressa a melhor roupa e vestilho. Tiraram aquela roupa com cheiro de porcos e lameada. A Bíblia não descreve isso, mas de certeza ele toma um banho e vestiram uma indumentária nova. Quem olhou para aquele menino chegando em frangalhos, quando agora vê ele vestido com a melhor roupa, não consegue reconhecer. Diz: é o mesmo?
É assim que Deus vai fazer na sua vida. Você que me ouve, você pode vir quebrado, mas Deus vai restaurar a sua vida. Deus ainda tem restauração para a sua vida. O sangue de Jesus Cristo ainda purifica o mais vil pecador de todo o pecado. Trazei depressa vestilho, põe um anel no dedo dele. Anel é aliança. Anel tem começo e não tem fim. Aliança é isso que representa. Um anel no dedo, na sua mão, representa uma aliança. Deus tem uma aliança contigo para a salvação. Quando Jesus se assentou à mesa para comer com prostitutas, pecadores, questionaram porque não era o costume judeu. Como assim ele vai se assentar à mesa? O judeu não se assentava à mesa com pecadores, aquilo era um absurdo. Mas Jesus tinha uma aliança com o pecador, não de comungar das mesmas práticas, não de execução das mesmas práticas, mas a aliança de Jesus é de salvação. Quando o pai diz assim, coloca um anel no dedo dele, o pai está dizendo: eu estou renovando a minha aliança com meu filho, ele é o meu filho, o mundo não quer mais, ele é o meu filho, ela é a minha filha. Vestílio, põe um anel, sandália nos pés. Na cultura bíblica, se você pesquisar esse texto, os comentaristas vão dizer que quem andava descalço, somente escravo. Escravo anda descalço, escravo anda de cabeça baixa, escravo anda com a moral quebrada, mas filho anda calçado. Livre anda com os pés calçados. Ele vai te dar uma vestimenta nova, ele vai te dar uma indumentária nova, capacete, espada, couraça, escudo e o calçado da preparação do evangelho da paz. Eu declaro sobre a sua vida, você é um atalaia de Deus. Eu sinto para liberar essa palavra. Você é um escolhido do Senhor para pregar o evangelho às nações. Então comece pelo ambiente aonde você está. Aonde você estiver, comece dando testemunho do Cristo a quem você serve. Deus não lhe quer andando descalço no aspecto espiritual, escravo do pecado, mas você é livre. A Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo Ele fez novo. Se prepare para receber o novo de Deus na sua vida nesse tempo. Trazei bezerro cevado, matai, comamos e nos alegremos. É isso que diz o Pai. Escuta bem, eu finalizo agora. O Pai tem alegria para a sua vida. Pastor, mas eu estou quebrado. Pastor, eu estou angustiado. Como é que eu vou fazer com a circunstância Y, X? Não deixe que o medo se apodere da sua vida. Você vai pegar a sua vida e vai entregá-la a Deus. Você vai pegar a sua vida e nós vamos orar. Dentro de alguns minutos, alguns instantes nós vamos orar. Mas você que está conosco agora ao vivo ou posteriormente e quiser entregar a sua vida para Jesus, você vai escrever aí agora: eu quero me reconciliar, eu quero aceitar. O chat está aberto, eu tenho certeza disso. Pelo menos estava há pouco. Se não tiver, você pode escrever isso aí, procurar alguém, buscar uma orientação espiritual. Entregue a sua vida a Jesus, porque o desejo de Deus é restaurar a sua alegria. Deixa eu dizer uma coisa sobre o inferno. O inferno perdeu. Eu vou dizer isso de novo, com a autoridade que eu sinto. Eu sei quando eu estou pregando, eu sei quando eu estou liberando uma palavra profética, e eu estou profetizando sobre a sua vida agora. Os planos de Satanás acerca da sua vida serão frustrados. O Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, que é o nosso refúgio, o Deus que não perde batalha, Ele está entrando na tua causa, e Ele está restabelecendo tudo novo na sua vida. Vamos liberar essa palavra de oração. Aonde você estiver: pastor, mas como Deus vai fazer? Não questione. Ele tem tudo novo. E o desejo de Deus para você é festa. Como que a gente vai fazer festa num cenário desse? Quer que eu mostre a melhor festa? Mesmo que tivesse tudo na calmaria, a melhor festa
é um pecador que se arrepende. A Bíblia diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Os céus jubilam em gozo de alegria. Louvado seja o nome de Jesus. O Ministério de Louvor pode louvar mais uma canção? Louvado seja Deus. Feche os seus olhos aí onde você está, o Ministério de Louvor. Na sequência, eu me retiro, mas eu quero liberar essa oração para você, por você, junto com você. Talvez você começou a ouvir, assistindo essa mensagem com a televisão ligada, o rádio ligado, o menino gritando, junta todo mundo agora. É hora de nós entrarmos em batalha. É hora de nós clamarmos e buscarmos a presença do nosso Deus. Precisa começar por você. Precisa começar por mim. O filho toma uma atitude depois de uma decisão: Pai, eu pequei. Espírito de Deus, a tua palavra, Deus, ela é poderosa. Ela não voltará vazia, sem antes dar fruto aquilo que ela foi designada. Toca corações, Jesus. Toca vidas. Senhor, pessoas que estão angustiadas, deprimidas. Nós declaramos, Senhor, que as doenças psicossomáticas perderam. Depressão, angústias, medos, traumas. O sangue de Jesus Cristo tem poder para curar, Senhor, de todas as enfermidades. Nenhuma doença vai se apoderar dos nossos jovens, da igreja, do povo de Deus. É um povo livre, calçado. É um povo que foi livre e tem sandália nos pés, tem capacete, tem espada, tem escudo. Você é um campeão de Deus. Você é um campeão de Deus. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Sinta essa liberdade fluindo aonde você estiver.